Depois de mais de 2 anos de espera, esse filme duplo, esse projeto com 2 filmes contando a mesma história sob 2 pontos de vistas diferentes, chega ao público, não aos cinemas como era planejado inicialmente, mas sim pela Amazon. Antes de mais nada, eu queria começar esse vídeo falando sobre a polêmica que foi gerada em cima desse filme quando ele foi anunciado, depois quando saiu o trailer, muita gente revoltada falando que essa história não poderia ser contada, ou que esse crime ia ser romantizado, coisa do tipo. É o tipo de afirmação que não dá para ser feita antes de assistir ao filme. Então é uma coisa que eu sempre falo. Qualquer filme pode ser feito, qualquer história pode ser contada. O importante é como essa história vai ser contada e não o fato dela ser contada. Então não há problema algum em fazer um filme sobre essa história, sobre esse evento real que chocou o Brasil e é um dos crimes mais brutais, mais famosos que a gente tem na nossa história, pelo menos na nossa história recente. Se vocês me perguntassem, Vitor, você faria esse filme? Você acha uma boa ideia? Eu diria, eu acho que não, pelo menos não agora. Eu acho que é um caso ainda recente, por mais que ele faça ali 15 anos, né, mais ou menos, mais de 15 anos, né, quase 20 anos, mas ainda assim eu acho que é o tipo de história que poderia ser contado mais pra frente, daqui a algum tempo, olhando para o passado e vendo como isso afetou a nossa história. Mas o fato de eu, Vitor, não achar uma ideia tão boa quanto esse filme não quer dizer que essa história não possa ser contada. Então a gente vê diversos filmes sobre assassinatos, sobre assassinos, sobre psicopatas, baseados em fatos reais, principalmente no cinema hollywoodiano, e a gente não reclama. A gente vê Zodíaco, a gente não reclama. A gente vê Mindhunter na Netflix, a gente não reclama. E aí quando tem um filme nessa mesma pegada de true crime, né, que é até uma espécie de subgênero desses filmes de psicopata e tal, quando chega um desses no Brasil com uma história brasileira, já tem toda uma reclamação antes do filme ser feito. Então eu acho que essa polêmica toda ela é super vazia e ela não se justifica. Eu queria começar por isso, porque eu não gostei do projeto como um todo. Eu acho que ele tem diversos problemas, mas um dos problemas não é o fato dele ter sido feito. Era só dessa forma que eu queria começar. Aqui a gente tem 2 filmes, né, quase como se fosse um 2 em 1, mais ou menos, porque um deles funciona bem melhor do que o outro. E quando eu falo que funciona bem melhor, eu tô querendo dizer de como ele é dirigido, de como é trabalhada a linguagem e não necessariamente o ponto de vista que é contado ou a história que é contada propriamente dita. Aqui a gente tem a direção do Maurício Essa, eu não conheço o trabalho dele, e a gente vai ter a Carla Dias e o Leonardo Bittencourt vivendo os 2 personagens principais em um filme que é um 2 em 1, né? São 2 filmes em um projeto que um dos filmes vai contar tudo isso sob a perspectiva da Suzane e o outro sob a perspectiva do Daniel, e o filme vai ser baseado teoricamente nos relatos de cada um deles no tribunal. Então aqui são filmes muito mais interessados na relação deles dois e nessa relação abusiva. Então, no ponto de vista de um, o outro vai ser abusivo, o outro vai ser manipulativo, o outro vai ser violento, o outro vai ter planejado o assassinato, enquanto no outro filme vai ser o contrário. Eu não acho que esse projeto se complementa tão bem com essa pequena mudança, por mais que o filme, sob o ponto de vista dela, trabalhe muito melhor a linguagem do que o filme sob o ponto de vista dele. E não só a linguagem, eu também acho que o roteiro, sob o ponto de vista dela, também é melhor escrito, como tem a causa e a consequência, como é trabalhada dentro do filme. Então, sob o ponto de vista dele, tem algumas escolhas que eu não gosto muito. Tudo é filmado como se fosse teatro pra gente, então os personagens estão todos sempre de frente pra câmera. Tem uma cena que os 2 estão sentados na mesa e tanto eles quanto toda a família ali tá toda sentada como se fosse a Santa Ceia, assim, de frente pro público, enquanto quando é o filme dela,
tem uma escolha de linguagem mais interessante, de tentar criar mais sombras, de deixar os personagens mais como os filmes que a gente está acostumado a assistir, então os personagens mais de lado, além de algumas mudanças pontuais. O primeiro filme, né, que eu assisti, que é o Sob o Ponto de Vista dele, eu acho ele super corrido, mas assim, muito corrido mesmo, como se fosse só os relatos que precisa passar pelos esses relatos e ponto final, enquanto no filme Sob o Ponto de Vista dela, eu acho que tem algumas escolhas mais interessantes, tanto narrativas, como eu disse, causa e consequência muito melhor trabalhado, como algumas escolhas estéticas. Então dá pra gente ver claramente a diferença dos dois filmes, da qualidade dos dois filmes, na forma como o assassinato é filmado no filme 1, o filme 1 eu vou chamar de filme 1 sob o ponto de vista dele, e como é filmado no filme 2 sob o ponto de vista dela. Então no filme 1 temos que mostrar um assassinato e ele é feito às pressas, é isso. No filme 2, no filme dela, a gente vê toda uma questão muito melhor trabalhada com a linguagem, então como o assassinato é escondido, como a gente vai ver tudo pela reação dela, o que teoricamente ela está sentindo e tal, claro, tudo isso sempre partindo da premissa que é o que cada um dos dois relatou no tribunal. Então tem uma certa romantização? Claro que tem, já que os dois filmes são contados sob o ponto de vista de cada um. Então cada um vai romantizar a sua própria história e vai querer se passar como uma pessoa boa ali, a pessoa que acabou sendo corrompida pelo outro ou pela família do outro, coisa do tipo. Mas eu acho que pelo menos o projeto aqui, os dois projetos, né, os dois filmes, conseguem justificar um pouco essa romantização usando como pretexto o fato de ser o relato deles próprios. Então, como se eles estivessem contando a própria história para o público. Eu não sei se eu gosto muito dessa escolha, mas tudo bem. Só que apesar dessa diferença no trabalho com a linguagem, né, a montagem ser diferente, o filme 2 dá mais tempo ao tempo, dá mais tempo para as construções de cena, para as construções narrativa, para a própria construção um pouco de personagem, mais uma vez, concorde você ou não com o que está sendo contado, e o filme 1 ser muito mais corrido, eu acho que os dois sofrem de alguns grandes problemas, e o principal deles, esse é um filme que deveria falar, eu sei que é sempre muito difícil falar sobre o que o filme deveria ser, mas ele se propõe a ser um filme que vai revelar essa história que a gente já conhece, sob pontos de vista diferentes. E em parte ele até faz isso, só que ele fica muito preso a apenas alguns relatos que você praticamente acha no Wikipedia. Então é quase como se fosse um filme relato. Seria mais interessante talvez a gente ler o depoimento de cada um do que necessariamente ver essa tentativa de dramatização desses relatos que continua muito presa aos relatos. Como eu disse, falta continuidade. Então é assim, temos uma cena porque é importante esse relato. Pronto, terminou essa cena? Vamos para a cena seguinte que tem um relato interessante. Terminou? Vamos para a próxima. Não tem uma ligação, não tem uma conexão muito grande entre as cenas. Isso fica muito claro no filme 1, por exemplo, que a gente vê os dois personagens se vendo pela primeira vez e simplesmente eles estão juntos e a gente tem que comprar aquela relação. Por quê? Se eu não vi eles se conhecendo, se eu não vi o desenvolvimento. E falta desenvolvimento nos dois filmes, até por ser um projeto duplo, né, por serem dois filmes, os dois filmes são bem curtos, né? Os dois têm 1h20 e acaba prejudicando demais o desenvolvimento narrativo dos dois. Só que além desse problema da montagem e também da direção, eu acho os dois filmes muito, mas muito mal escritos, principalmente os diálogos. São aqueles diálogos, sabe, filme que você assiste e você fala, mas ninguém fala assim na vida real? Pois é, e isso atrapalha o trabalho de qualquer ator, né? Eu sinto que o filme 2, as atuações são melhores, até tem um contexto para isso, né? No filme 1, a Suzane, ela precisa parecer muito mais louca e tal, e eu acho que a Carla Dias exagera demais nisso. No segundo filme, eu sinto que os dois, apesar de ter um pouco disso, no caso dele, né? Nesse segundo filme, eu acho que as atuações são as duas bem melhores. O segundo filme é bem melhor como um todo, assim, se você quiser assistir só um dos dois, assista o que é sob o ponto de vista dela, que é muito melhor, mas eu acho que no geral vale a pena ver esse projeto como ele é pensado, um projeto
de 2 filmes para contar essa história sob pontos de vista diferentes. Mais uma vez, o meu problema é que eu esperava mais como filme, como a dramatização dos eventos, como ver um outro ponto de vista, como ver a história que eu já conheço sendo contada de uma forma que me traga algo de novo. Então, até como retrato histórico, eu acho que o filme ele acaba sendo bem pobre, e como expressão artística também, ele fica muito restrito a tentar ser popzinho o suficiente para atingir um público maior, mas ele fica meio restrito, as escolhas acabam ficando quase todas restritas a isso. Tem determinados momentos que eu tava assistindo e parecia que eu tava assistindo um episódio de Malhação. Nada contra Malhação, mas não era a intenção do filme parecer um episódio de Malhação, e em muitos momentos ele parece, como essa iluminação que lembra muito a iluminação de novela, algumas atuações mais exageradas, um texto muito duro, muito artificial. Então tem todo aquele negócio dos pais malvadões, vilões, ou aquele negócio do casal se beija e começa uma música romântica. São escolhas assim muito bregas em um projeto que, no geral, ele quer ser diferente, porque ele faz algo diferente ao criar 2 filmes em um, com histórias que teoricamente se complementam, mas ao tentar fazer um projeto diferente, ele acaba não querendo se arriscar. E isso, para mim, é o grande problema do filme. São 2 filmes que não querem se arriscar. Eles querem ficar presos a relatos e só. É o que eu gosto de chamar de filme Wikipédia, ou nesse caso pode ser chamado de filme relato de tribunal. Então, sim, há uma grande diferença entre os 2 filmes, apesar de algumas cenas parecidas. Um deles parece que é dirigido por outra pessoa, né? Parece que são 2 diretores diferentes. Então o Maurício S. ele faz um trabalho muito melhor no filme 2, no filme sob o ponto de vista dela. Mas, no geral, não sei se é um projeto que consegue ser tão diferente, inovador, como vai trabalhar um caso super polêmico até de se trabalhar, por ser um fato muito conhecido, muito brutal e tal. Eu acho que ele não consegue ter 1% do que ele tenta fazer, justamente por se arriscar muito pouco. É por tudo isso que eu vou dar uma nota para os 2, uma nota 4,5. Se fosse para dividir, né, eu daria 3 pro filme 1 e um 5,5 talvez pro filme 2, que eu achei realmente bem melhor. Então por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês pretendem assistir, qual dos 2 vocês acharam melhor, se vocês acham que seria necessário fazer realmente esses 2 filmes. Comenta tudo isso aqui embaixo. Por hoje é isso e corta.